Agora você ouve o Novo Show com André Rodini. Muito bem, agora estou aqui, começando uma nova etapa aqui de comunicação com você, que é o nosso podcast. Continuamos com o mesmo nome, o Novo Show com o André Rodini. E hoje, quem está aqui comigo é um grande amigo, advogado, doutor Roberto Eck. Muito boa tarde, doutor. Tudo bem? Boa tarde, André. Boa tarde a todos os nossos telespectadores, né? A alegria é toda minha em partilhar com você, homem inteligente que você é, de algumas conversas que provavelmente não agradarão a algumas pessoas. Algumas pessoas não entenderiam que são telespectadores, porque agora a gente chama de internauta, doutor. É que eu sou antigo. Mas é da época do Chacrinha. Nossa, mas realmente... Eu sou antigo. Você sabe com uma coisa que a gente sente muito assim na comunicação? Eu tenho um filho de 21, filho de 19, né? E tem muita gente jovem que passa lá pelo gabinete, de vez em quando a gente bate um papo, conversa alguma coisa. E eu falo assim, aí esses dias, um sobrinho meu de 30 anos já, colocou um vídeo dele cantando na internet. Eu falei assim, vai para o trono. Eu tive que explicar o que era Vai para o Trono, que era um programa de televisão que tinha, né, do Chacrinha, que quem cantasse bem ia para o trono, ia para o primeiro lugar, que era um programa de calouros, né? É verdade, e tudo em preto e branco. Tudo em preto e branco, ou radiofonicamente transmitido. Ou só apenas o som pelo rádio, né? É verdade. Nós saímos do rádio recentemente porque a rádio AM está acabando. E, para quem não sabe, o Dr. Roberto, que está aqui comigo, foi um dos grandes radialistas de Ribeirão Preto. Esse homem tem uma história na rádio que ele mesmo vai contar. Hoje ele é o Dr. Roberto Eck, mas ele era conhecido como Roberto Edson, não é essa a história? O meu nome é Roberto Edson Eck, e na época de rádio era apenas Roberto Edson, né? É por isso. E fazia que tipo de programa lá na época? Eu fui repórter político da extinta PRA7. A PRA7 foi um fenômeno aqui em Ribeirão Preto, né? A PRA7 foi a grande emissora do Brasil. Que coisa, né? Tudo era produzido aqui, tinha show de calor ao vivo, né? As pessoas gravavam lá, não era assim? Show de calouros havia, mas ela tinha produção própria de radionovela, de rádio humor, jornalismo esportivo em geral. Era uma programação eclética, como as emissoras da época eram. Só que a PRA7 era em Ribeirão Preto e tinha algumas vantagens sobre algumas grandes emissoras. Por exemplo, a grande emissora que todos ouviam no Brasil era a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Ela produzia programas musicais, produzia novelas, produzia jornalismo, e tudo era transmitido em ondas curtas de 49 metros. Uma transmissão em 49 metros era o que havia de máximo naquela época. Só que tinha ruídos, tinha estática. Estática é aquele barulho que aparece durante o chiado. O chiado. E a PRA7 também tinha onda curta de 19 metros internacional, mas não era usado, não quero dizer sobre isso, eu queria dizer que para você ouvir a Rádio Nacional, você tinha que ouvir via ondas curtas de 49 metros. A PRA7 tinha onda média, depois a AM, que é outro nome, né? E transmitia também em ondas curtas. Só que a programação da PRA7 atingia uma grande parte do país. Não concorria em nível nacional com a nacional, isso era impossível. Mas eu te asseguro que a audiência da PRA7 era algo magnífico. Eu comecei no rádio aqui em Ribeirão Preto também, eu também fui artista de rádio, vamos dizer assim. Eu transmitia radionovelas espíritas aqui, né? Inclusive eu recomendo para você que está aí na internet, estiver procurando umas obras bonitas que você queira ouvir,
por algum motivo você, algum parente seu não consiga mais ler, né? As radionovelas espíritas estão num capítulo só, num canal só, que você encontra em espiritismoemaudio.com.br. Lá você vai encontrar todas as radionovelas. E eu comecei, na época, passando a radionovela Há 2000 anos, uma obra do Chico Xavier, que ela é substituída depois que ela acaba. Existe a continuidade dessa obra, que chama 50 anos depois, né? E depois, por fim, Sexo e Destino. Já Sexo e Destino passa aqui no Rio de Janeiro, na década de 50, 60 do século passado. Há 2000 anos, claro, na época de Jesus, 50 anos depois na mesma época de Jesus. Mas com as mesmas pessoas que, aos que acreditam, estariam reencarnados, e aos que não acreditam, tenho certeza que vão passar a acreditar se assistir a obra. Mas muito bem. E aí as coisas foram mudando. Eu fiquei no rádio um período, né? Precisei afastar do rádio por conta de política. E aí, quando eu voltei, achei que eu fosse continuar com o programa que eu continuava. Mudei também o viés. E agora, recentemente, a rádio foi vendida e acabou o AM. O rádio é um meio de comunicação magnífico. Ele não exige nada a não ser o ouvido do ouvinte. Melhor traduzindo, você, para assistir, para ouvir um programa, ouvir o som de um programa de televisão, você tem que estar de frente à tela. O rádio, a mulher está lá trabalhando, fazendo comida, passando roupas, cuidando da criança, lavando a casa. Ela está com o rádio ligado, acompanhando em tempo absolutamente presencial, vamos chamar assim, um neologismo aqui, aquilo que está sendo falado. E desenvolvendo, por exemplo, a radionovela teve um papel extraordinário no processo de educação no Brasil. Porque, ao ouvir o som das vozes dos radioatores, o que acontecia com o ouvinte? A imaginação é que prevalecia. Então, nós, homens, imaginávamos como era bonita a mocinha, não é? A principal radioatriz. E as meninas admiravam a voz do galã. Isso produzia um desenvolvimento mental nas pessoas. E botava as pessoas para pensar também. Isso também faz o livro, né? O livro exatamente. Também. Esse tipo de coisa era maravilhoso na radionovela. E também em tudo, porque quando você transmitia um acontecimento, por exemplo, falando agora na área jornalística, eu era obrigado a, no mínimo, dar um mínimo de descrição do que eu estava vendo, né? Quando eu entrevistava alguém, eu tinha também o dever de aproximar o entrevistado daquilo que o ouvinte precisava ouvir. Então, isso tudo era a mágica do rádio. E o rádio atraía as pessoas. Eu, recentemente, ainda já tentando emplacar alguma coisa em áudio, fui doador de voz na ADVIRP. A ADVIRP é a Associação de Deficientes Visuais aqui de Ribeirão Preto, né? E quando você lê um livro, você grava um livro, você não pode alterar o tom da voz. É uma narração só de ponta a ponta, porque o deficiente visual ele não quer viver a sua emoção, ele quer viver a emoção dele. E quando a gente se apresenta, por exemplo, algumas vezes a gente levava deficientes visuais ao cinema. Então a gente ficava atrás do deficiente narrando a cena. Olha, fulano está de camisa azul, ela é mais alta do que ele é careca, é só na parte de cima, ele tem cabelos... Você tem que ir fazendo uma narração enquanto o diálogo acontece. E no rádio, não. O rádio, você ouve e ali é suficiente para você entender a mensagem. A sua imaginação é que vai dizer o que é. Exatamente. E isso são as maravilhas do rádio. O rádio, na minha opinião, jamais será superado. Ele muda de feição, muda de metodologia, mas é uma transmissão imediata. Agora, o podcast, que é essa linha que a gente vai começar a trabalhar agora, ele tem também essa característica. Só que como ele é transmitido pela internet, eu acho que a gente não pode fazer programas longos, porque ou a pessoa está ouvindo no carro,
ou na academia, né, com fone de ouvido, e se você se estender muito, você acaba não passando toda a mensagem. A menos que o assunto seja empolgante, Empolgante, né? é. Mas isso é de difícil. interesse. Muito interesse. Tem que ser muito interesse. Mas, é verdade. muito bem. Hoje nós começamos, então, a nossa jornada aqui com o podcast. Nosso podcast ele vai ter semanalmente, ele vai ser apresentado semanalmente, você vai acompanhar por aqui. Provavelmente nós vamos lançar todas as sextas-feiras esse material no ar e eu espero que você goste de verdade, compartilhe para as pessoas que querem ouvir, aquelas pessoas que têm um pouco mais de experiência, pessoas que viveram mais coisas que talvez você que tenha menos idade não tenha essa percepção da importância que foi nós termos chegado até aqui para que você possa continuar. A gente quer passar o bastão para a próxima geração. O doutor Roberto aqui já tem bisneto, eu ainda só tenho filho, mas você que está me ouvindo às vezes também ainda não tem filhos, mas vai querer constituir. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que a história ela é feita de forma oral. Os pais recebem dos avós e os pais passam para os filhos. Essas histórias, esses costumes, e eles mudaram muito rapidamente recentemente. Muito rapidamente nós vimos as pessoas pararem de pedir bênção, parar de chamar os pais de senhor e de senhora. E se isso, por exemplo, na nossa cultura ocidental aqui tem a tendência de se extinguir, nas culturas orientais elas continuam firmes. Se aqui no Ocidente nós estamos tendo cada vez menos filhos, no Oriente eles continuam tendo muitos filhos. Se no Ocidente aqui nós somos praticamente monoteístas, no Oriente eles são politeístas. E quando que essas culturas do mundo todo vão se encontrar, a gente não sabe exatamente, mas é importante que você esteja preparado, que você tenha em mente que tudo isso que a gente trouxe até aqui é para que a sua vida não seja tão difícil. Na verdade, os tempos que a gente está construindo aqui se tornem fáceis, mas você não pode deixar de ser forte, né? É isso aí. Perfeitamente. Você tem toda a razão quando fala dos ancestrais nossos. Eles precisam sempre ser lembrados e, mais do que isso, reverenciados. Porque nessa sequência, principalmente nos dias atuais, com a deterioração de costumes, com a desvalorização das coisas verdadeiras em benefício da coisa falsa, para não falar fake, não é? Isso tudo precisa ter um contraponto. E o contraponto o que é? Os bons costumes, a cultura clássica, não é? A valorização de pequenas coisas que são as grandes coisas. Você colocou aí o respeito aos mais velhos. Ouvir os mais velhos é uma tarefa que deveria ser um privilégio para o jovem, porque ele teria economizado o período da sua experiência pessoal, se bem que é necessário que a pessoa experimente. Não basta a teoria ou a fala de terceiros. Veja bem, como que nós chegamos numa cultura em que nós valorizamos a liberdade de fala? Ou nós temos um complexo jurídico farto, baseado ou no direito germânico ou no direito romano, mas ocidentais, né? Nós desenvolvemos e ajudamos que as mulheres ocidentais, pelo menos, tivessem direito a voto, pudessem trabalhar, pudessem participar da sociedade de uma forma mais inclusiva, né? A liberdade de credo. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos as religiões de matriz africana, a judaica, a cristã e todas as pentecostais, neopentecostais, e todo mundo convive bem com isso, né? Os valores democráticos que nós cultuamos, né, nós encontramos nas nações ocidentais. E, para você ver assim, uma coisa que é até interessante, o senhor é advogado atuante, o Tribunal do Júri.
Então, o direito de ser julgado por mais de uma pessoa, né, isso é um desenvolvimento ocidental. E quando nós partimos para a cultura woke do momento valorizar, por exemplo, países em que homossexuais são mortos, mulheres não podem se vestir expondo partes do seu corpo, nem ao menos o próprio rosto. Não existe direito de recurso jurídico e tudo mais. Então, como que a gente pode apoiar esse tipo de cultura dentro do nosso país, dentro daquilo que a gente entende como sendo o ideal de bem viver para todos, né? Então, por isso que, às vezes, assim, quando interpelado, eu sou radicalmente contra o terrorismo, né? Desde aquele terrorismo europeu, que era o ETA, o IRA, né? Que explodiam pessoas, como esse pior que está acontecendo no mundo, que é esse do Hamas. O terror é um só, né? Ele muda o formato, mas ele tem uma essência. O terror é fruto de algo, a meu ver, que é inerente ao ser humano e não deveria ser. Ele é fruto da inveja. A inveja produz o ódio. E o ódio transforma o indivíduo num primitivo destruidor de tudo aquilo com o que ele não consegue conviver, ele não consegue se adaptar, ele não consegue avançar e ele vira o quê? Um arauto do atraso. Arauto do atraso. Qual é o atraso? O atraso é o que você acabou de dizer. Está nos países submetidos a ditaduras de esquerda, absolutamente claras, absolutamente feitas, e as pessoas acreditando naquele sonho. E falam palavras que eles conseguem demonizar. Falam em democracia, coisa que eles não conhecem. Falam em inclusão, coisas que eles não conhecem. Palavras que vão perdendo o sentido. Então, essas pessoas têm um sonho, entre aspas, de imitar esse tipo de coisa. Ora, evidentemente, é a presença do ódio que inveja aquilo que de mais avançado tem no mundo. Ninguém quer imigrar para um país desses. Todos querem ir para os Estados Unidos, para a França, para a Inglaterra, para a Alemanha, para a Suécia. Ninguém quer mudar para a Coreia do Norte, não é? Para Cuba, não é? Como não aconteceu quando caiu o Muro de Berlim. Exatamente. Quando existiu o Muro de Berlim, você não via ocidentais querendo pular para o lado oriental, mas o contrário, sim. Muitas pessoas morreram tentando cruzar e quando caiu o Muro de Berlim, as pessoas puderam entender o valor da cultura ocidental. Pois é, mas ainda tem muita gente endeusando, não é? Aquele tipo de política que nós sabemos, aquela ideologia, né? Que fez da Alemanha o que aconteceu. Só que a Alemanha tem uma capacidade de recuperação que falta a muitos dos nossos países, não é? Sim, porque tiveram educação primorosa. Logo após a queda do muro, dentro de pouco tempo, a Alemanha Oriental estava se igualando ao lado ocidental, né? Olha, fruto de trabalho. Nós não precisamos ir muito longe, não. Essa semana eu vi a polícia de Israel bater na porta lá de uma palestina que morava em Israel, que ela tinha comemorado os ataques do Hamas, tal, então a polícia foi lá convidá-la para voltar para a Palestina. Então, porque quando você está no conforto da segurança de um país democrático e tal, você é livre para expressar o que você quer, né? Claro. Então, mas como você pode ser enquadrado numa lei pré-definida, né, orquestrada dentro da sociedade, como terrorista, então você é convidado a se retirar do grupo. Aqui no Brasil, essa semana também passada, a Polícia Federal prendeu 2 ligados ao Hamas que estavam preparando ataques aqui no Brasil. Então, olha o que está acontecendo. Essa cultura acaba trazendo para dentro do nosso país uma coisa que nós não temos, que é o terrorismo. Nós temos violência, nós temos pobreza, nós temos quadrilhas travestidas de milícia ou do que traficantes. Crime organizado. Mas nós não temos o terror.
o terrorismo, aquele que explode pessoas que nem sabem o que está acontecendo, né? Exato. Por enquanto não temos e esperamos que nem venhamos a ter, né? Mas o fato é que essas coisas começam devagar, vão penetrando na cabeça das pessoas e daí a pouco, como já estamos vendo aí na grande mídia, já temos visto alguns jornalistas tidos como importantes assumindo a defesa do terrorismo, quando dizem que Israel é a responsável, o país é responsável pelo que está acontecendo lá. Essas coisas... A coisa realmente... A inversão, está indo para um lado tão grande. Quando você mencionava as palavras que a gente deve cuidar, não sei o quê, eu serei, enquanto vereador, na próxima etapa, vou me candidatar a presidir a Comissão de Educação. E já fui representando a Câmara Municipal agora no CONAI, que é a Conferência Nacional da Educação, que pegou um documento impresso pelo Ministério da Educação para nós votarmos e passarmos para frente as alterações e tudo mais. Bom, esse texto trazia palavras altamente xenófobas, chamava de supremacistas brancos. Isso nós não temos no Brasil. Pode ser que tenha na internet, em algum lugar, mas eu nunca vi a Polícia Federal regional ou no estado de São Paulo pegar... E eu entendo como supremacista branco aqueles caras da Ku Klux Klan. Aqui nós não temos, mas começa-se a falar disso até que depois nós tenhamos que combater isso, porque isso é criado. Claro. Porque quando um lado começa a falar muito que o outro lado existe, essas coisas acabam existindo. Vão normalizando o anormal. Exatamente. Normalizando o anormal. É o que estão fazendo em todas as áreas. Na educação primária, instituiu-se no país a eliminação de algumas cadeiras básicas importantes. Em troca do quê? Em troca de uma educação importada, entre aspas, para favorecer exatamente o sonho socialista. Então, mas isso... Filhos chegando em casa, brigando com os pais, porque o pai é um explorador. O pai é um industrial, é um comerciante, é explorador. Isso é tão forte, a forma como isso fala. Eu estava na Câmara Municipal essa semana e toda semana vão lá estudantes, né? E o professor, que é a pessoa que deve orientar as pessoas, então estava lá uma exposição da história da Câmara Municipal, quem foi a primeira vereadora, quem foram os primeiros vereadores negros, tal, e faz uma belíssima justiça à história. Mas aí vem o professor falando que as pessoas agora não podem mais continuar votando no, abre aspas, fazendeiro branco de elite. Professor falando isso na sala de aula. Não, falando isso lá na Câmara para os alunos. Aí ele fala na sala também. Se ele falou na Câmara, ele fala isso. E tanto que nós temos agora um movimento que se chama De Olho no Material Escolar, que ele vem justamente tentar acabar com essa história de transformar o produtor rural, né? E nós temos grandes, médios e pequenos produtores rurais que colocam comida nas mesas das pessoas, que estão se tornando, pelos livros didáticos, vilões. Bandidos. Vilões do clima, exploradores, escravocratas, coisas assim. É uma realidade que não existe. E, repito, quando eles começam a falar que essas realidades existem, fiz até uma brincadeira esses dias, que foi o dia do Saci. O dia do Saci, se você começa a falar que o Saci, a mula sem cabeça, o lobisomem, o boitatá existem e vão te pegar, e vão te matar, e vão te comer, a criança começa a ter medo disso e criar defesas contra isso. E se você começa a falar esses termos que nós temos neonazistas, extremistas, extrema-direita, só se fala isso. Na mídia não se fala partidos de direita. Só se fala extrema-direita. Você não consegue ler em nenhum lugar. E eu sou de direita, acredito que o senhor seja de direita também, temos os mesmos tipos de valores. Mas isso não nos torna extremistas. Claro. Extremista é quem justamente propaga essas notícias falsas, esses termos extremos, né? Isso aqui. Na verdade, né, meu caro André, na verdade o que a gente percebe é que o objetivo é muito claro, é destruir valores ocidentais. Sim. É destruir a família,
é destruir conceitos milenares espirituais, é destruir costumes de um modo geral. Destruir a própria língua portuguesa. Claro. A língua claro. portuguesa, embora nós tenhamos, né, em alguns casos, a neutralidade, nós não temos pronomes neutros. Sim, né? claro. Isso se perdeu do latim quando se transformou em português. Exatamente. E o nosso idioma é um dos idiomas mais antigos da Europa, né? E nós não temos. Aí você começa a destruir o que foi construído até hoje. Eu lembro, por exemplo, eu e o senhor acreditamos, falamos para as pessoas obrigado. Sim. E aí começou-se a trocar o obrigado por gratidão, porque ninguém é obrigado a nada. Mas aí, na verdade, é impressionante assim, aonde se quer mudar o todo. Essa conversa, sabe? Essa conversa começa a criar uma repugnância naquelas pessoas que pensam com sensatez. Então, porque, veja, não tem cabimento esse tipo de coisa. Aonde estão as pessoas que pensam com sensatez se a escola pública não oferece aulas de raciocínio? Sim. As pessoas estão saindo... Olha, eu confesso aí para você que está nos assistindo, eu repeti a 6ª e a 7ª série do ginásio, quando eu estudava. Isso me fez um bem tremendo. Né? E eu voltei e aprendi a falar o idioma, a geografia. Nós tínhamos aulas de francês e de inglês aqui no Alcides Correia, onde eu estudei. E a escola era muito boa. Nós tínhamos educação moral e cívica, nós sabíamos cantar o hino, ao contrário do que aconteceu recentemente aí com uma cantora famosa aqui que não sabia cantar. Enfim, nós tínhamos valores que nos ajudaram a formar o raciocínio crítico. Hoje, nós não temos, entre esse processo educacional, a formação de raciocínio crítico mesmo, porque as pessoas não sabem nem ler. Estão chegando à faculdade sem saber ler. E estão sendo aprovadas por cotas para justificar o erro histórico, né, que eles gostam de chamar, mas o erro histórico foi errar na educação. A educação tem que voltar a ser o que era antes, ou seja, um local onde os professores, diretores, têm o compromisso com a aprendizagem do aluno. E a programação escolar tem que também sofrer alterações. Porque não basta o professor ter o compromisso se o material didático que é disponibilizado para o aluno não tem a qualidade. O material didático fale justamente essa linguagem que nós estamos ouvindo por aí, que tudo está desvalorizado. Tudo. Nada presta. Parece, né? Que tudo tem que ser reconstruído, porque até aqui nada foi bom. É igual aquele cidadão que assume a presidência da República e adota como slogan que ele está reconstruindo o país, quando na realidade ele está destruindo o país. Essas coisas são repetidas inúmeras vezes. Inúmeras vezes, como Joseph Goebbels dizia, uma mentira dita 1000 vezes vai se tornar uma verdade. Vira verdade. E é isso que está acontecendo. E uma coisa que acontece é a seguinte, eu sempre falo assim, né, para os meus filhos, vocês não viveram quando acabou o regime, o José Sarney assumiu, o acordão que o José Sarney fez para, junto com aquela época já, o começo do PSDB, as pessoas que estavam lá, Fernando Henrique eleito, o Fernando Collor cassado, a gente viveu essa história. Né? A ascensão do PT ao poder, né? Como que foi feito, a busca da ditadura do proletariado, que era uma luta deles frequente, né? E que estão tentando de todo modo construir, tanto que já tinha saído o imposto sindical do nosso radar e agora voltou, e as pessoas que não querem pagar o imposto e não forem lá no sindicato pedir a dispensa, estão pagando 3 dias do seu trabalho para um sindicato, ou seja, na verdade, a liberdade econômica, trabalhista, inclusive de pensamento, está se esvairando. Né? Você falou aí no início, ditadura do proletariado. Começamos pelo erro. Ditadura. Ditadura é ditadura. Não tem essa qualificação ou essa qualificadora benéfica. É uma ditadura. É a negação da liberdade do indivíduo. Sim. Esses sonhadores, entre aspas, é aquela história que nós estávamos dizendo aqui. Sabe por que se aproveitam disso, André?
Porque a infância e a juventude, principalmente, a juventude é idealista. Sim. Ela é absolutamente pura. Tudo que é plantado como uma coisa ideal, magnífica, ainda que encobrindo uma grande mentira, uma grande farsa, o jovem aceita. É o sonho da igualdade das pessoas. O país das maravilhas, onde tudo funciona, tudo é bom. Quem não presta é quem produz. Quem não presta é quem trabalha. Essa é a colocação subliminar que acaba transformando o jovem num, entre aspas, revolucionário de botequim, é claro. Pegar no fuzil certamente não irá pegar. Nós vimos recentemente uma aprovação muito grande de dinheiro para programas culturais, né? Primeiro nós tivemos lá aquela lei Rouanet e depois a Paulo Gustavo. Essa Paulo Gustavo já tinha sido encerrada e ela voltou, inclusive os editais se encerraram recentemente, para uma grande injeção de dinheiro para a cultura, o que eu acho maravilhoso. Só que nós não estamos vendo produções de obras clássicas. Nós estamos vendo produção de obras sem a menor qualidade estética, né? E quando você falou no começo sobre os clássicos, a beleza clássica é a beleza harmônica, é a beleza do número áureo, né? Que você vai transformando o caracol, tudo. O próprio homem vetruviano lá, aquele desenho, é um número matemático exato aquilo, né? Então, essa beleza vai se perder. Hoje você não vê mais construções de casas com detalhes, são caixotes que as pessoas estão indo morar, né? Olha, se você servir ao povo a beleza, a cultura, a seriedade, o povo acaba entendendo. Se você servir o lixo, ele acha que o lixo é que é bom. E a generosidade da juventude, né? Olha, o professor disse, olha, lá em Cuba é uma maravilha. Sabe qual é o salário em Cuba? Para encerrar nosso programa aqui, eu vou fazer o seguinte para você. Se eu te oferecer um saco de lixo e você não quiser ficar com o lixo, de quem que é o lixo? Ele continua sendo meu. Eu não aceito lixo, cada um com a sua obra. Forte abraço, até o próximo programa.